Este podcast tem o patrocínio de Glow Lashes, estúdio de beleza referência em extensão de cílios. Caricanecas, traços que encantam, presentes que emocionam. Leblanc, moda feminina multimarcas. Oi Brasil, seja muito bem-vindo a mais um podcast da P7. Eu sou Jéssica P7 e o meu bate-papo hoje é com Sanger Santos, especialista em gestão e atendimento. Mas antes do bate-papo com o Sanger, eu quero agradecer você por compartilhar, se inscrever e curtir esse videocast e ajudar muitas pessoas a assistir esse conteúdo aqui que ajuda muito no empreendimento de cada um. Sanger Santos, seja muito bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Tudo ótimo. Antes de começar sobre a sua especialização, as suas dicas por aqui, fala um pouco mais sobre você, sobre o Sanger Santos. Então, né? Primeira vez que eu vou falar sobre a minha história um pouquinho. Eu nunca tinha comentado, assim. Geralmente eu faço palestras para empresas e até para essa garotada aí de um programa da prefeitura. Inclusive, ele é referência aqui no estado, hein? Até meu pai já participou da sua palestra, Sanger. E que legal, cara, que legal. E nunca contei, né, a minha história e tal, mas acho que cabe esse espaço, né? Bom, eu sou oriundo de Corumbá, então sou natural de Corumbá. Eu não gostava de Campo Grande, aprendi a amar essa cidade, a cidade das oportunidades realmente. Mas enfim, minha história começa lá em Porto Esperança. Porto Esperança é um vilarejo ribeirinho que fica embaixo da ponte Barão de Melgaço, acho que chama ponte, que é da linha férrea antiga. Então tem uma história toda, a construção da ponte lá em 1914. Eita! Então lá foi um porto de embarque da erva mate. Então tem história o povoado. Só que esquecido, né? Hoje o acesso, então... E agora imagine como que era lá em 1978, foi quando eu nasci, sabe? Então não tinha energia elétrica, nós não tínhamos televisão, geladeira. Então assim, a minha infância ela foi bem pobre nesse sentido, material, mas muito rica em valor, em conservação da natureza, né? Que é o mais importante, né, Sanger? Eu lembro uma vez que a minha avó, eu cheguei em casa, né, com uma borracha, e não sei, acho que você não vai lembrar, você é novinha, mas tinha uma borracha antigamente que ela cheirava tutti-frutti e tal, não sei o quê. Ai, que dá até chique. vontade de comer a borracha. E aí eu cheguei, e era uma borracha cara, e nós não tínhamos condição de comprar uma borracha cara. E aí minha avó falou, quem que te deu isso aí? Aí eu falei, a minha amiguinha. Ela falou, então vai lá e devolve pra sua amiguinha. Eu falei, mas eu ganhei. Ela falou, não é seu. Vai e devolve. Então, o que eu aprendi com isso? Assim, o que ela podia me proporcionar, me proporcionava. Independente se me deram ou não, mas ela não viu, foi dado. Então, poderia estar mentindo. Então, ela foi a fundo investigar, mas uma simples borracha. Mas para frente, isso aí faz total diferença. Não é seu, né? É de outra pessoa. Verdade. E uma curiosidade da minha infância que eu lembro, e essa veio uma memória recente, mas voltou essa memória há pouco tempo. Mas que eu lembro bem que eu tinha uma capivara de estimação, você acredita, cara? Sério? Tipo, que nem cachorro, assim? Que nem cachorro. Caramba! O que aconteceu? Parece que naquela época a gente não tinha carne de vaca, lá, então era caça mesmo. Uhum. E meu tio foram caçar e trouxeram a capivara, só que assim, quando eles fizeram isso, sem saber, a capivara estava com filhote. E mataram a mãe. Aí eles trouxeram os filhotes e distribuíram. Então, na época, não tinha tanto esse rigor que hoje existe e de forma correta a lei e tal, impedir isso. Mas era ribeirinho, era caça para sobrevivência e tal. E houve essa fatalidade e a gente ficou com o filhote. E a gente criou esse filhote. Foi bem bacana, que ela ficou com a gente até ela entrar no cio, depois ela foi embora. Ela voltou com os filhotes dela para mostrar pra gente, depois ela foi embora de vez. Gente, que lindo! Foi bem legal. Então, assim, foi uma infância com algumas restrições materiais, mas muito rica nesse sentido, sabe? Então, assim, você não precisava ter isso, você plantava, então ia lá, colhia, fazia. Então, o almoço estava pronto, você almoçava, cozinhava mandioca, e ali pescava no rio,
fazia um arroz Ai, pronto, que estava pronto o delícia. almoço, sabe? E tomava banho de rio. Então, assim, acordar, meu avô me levava para pescar, então eu acordava 6 horas da manhã numa canoa de um pau só e tal, mas né, no meio do Pantanal, com revoada de pássaro, sentindo a brisa ali do rio. Cara, assim, Uma então, delícia. uma delícia. Há quanto tempo que você ficou por lá? Eu fiquei até os 10 anos. 10. Aí depois eu vim para a cidade de Corumbá, comecei a estudar lá, aí terminei minha formação, até o ensino médio. Formação de administração. Não, até aí foi o ensino médio. Aí que eu entrei para a Marinha. Ah, sim. Aí eu vim me formar depois, porque o sonho da minha avó era que eu fosse militar, sabe? Cara, essa é outra história, viu, agora. Que os navios da Marinha, todo ano eles têm uma missão que vão até o Paraguai, Argentina, e passam por lá. E o sonho da minha avó era me ver naquela missão e tal. E aquilo ficou registrado, mas a vida que segue. E aí eu entrei na Marinha, né, eu fui servir normal, eu não tinha, assim, essa parte da orientação, do que fazer e tal, eu não tinha, porque a minha família era bem humilde, bem pobre, né, então ela não tinha essa informação que você tem que fazer concurso, que você tinha a única coisa que eles sabiam falar, você tem que estudar, que sabe que através da educação que você conseguir alguma coisa. Mas para quê, o que, onde, as informações assim detalhadas, caminho, o caminho não tinha. E eu entrei na Marinha para conscrito normal, né? Os homens com mais 8 anos têm que entrar. E chegando lá, foi que eu fui conhecer esse mundo, que tinha concurso, que tinha que estudar, que tinha hierarquia, que tinha todas essas coisas que a gente conhece. E bacana que eu consegui ficar dentro Quanto dos tempo? 40. Eram 40 pessoas. Ah, tá. E vieram 4 vagas. E eu fiquei dentro desses 4. Eu fui segundo colocado na turma de 40. Ah, sim. E aí eu fiquei 4 anos na Marinha. 4 anos. E a primeira vez que eu fiz essa viagem 3 vezes. Aí essa missão, né, que passa lá por frente. A primeira vez que eu fiz, eu lembrei dessa história. Quando a gente estava passando por frente, eu entreguei. Minha avó já era falecida. E eu entreguei isso para ela. Falou, tá aqui, seu sonho e tal. Foi muito legal, emocionante. Eu chorei bastante no dia, porque realmente para ela era muito importante, né? E eu consegui cumprir aí o sonho dela. E na Marinha foi onde que eu tive esse contato com as organizações, sabe? Que eu fui entender que existia isso, que tinha aquilo. Olha a importância de você mudar o seu ciclo de convivência, o ambiente, né? Que Muito. você vai prosperando onde você vai mudando, né? Tem pessoas que falam que isso não é importante, mas é sumamente importante, porque o ambiente ele vai te moldando, sabe? E o conhecimento, eu sou um cara muito defensor dessa linha do conhecimento, sabe? Então, o conhecimento ele vai te abrindo portas, o conhecimento ele vai... Quanto mais você vai adquirindo, você vai conhecendo novos desafios, né? Eu faço uma analogia do conhecimento com uma autoestrada no escuro, assim, tá tudo um breu, sabe? Por mais potente seja seu farol, ele vai te levar até um certo ponto. Verdade. E à medida que você vai... avançando nessa estrada do conhecimento, você vai descobrindo placas, você vai descobrindo entradas, você vai descobrindo novas cidades, sabe? Então, por isso que tem, né? Quanto mais você sabe, você estuda, mais você precisa estudar, porque realmente você... Mas você tem necessidade de estudar, né? Quanto mais você estuda. Que é a trajetória do conhecimento, né? Existe coisa que você não sabe que você não sabe. Então, você tem que começar a estudar para você entender que existe coisa que você não sabia. Você toma conhecimento, aí você toma conhecimento, você não tem habilidade nenhuma, e você vai querer desenvolver, e aí você descobre que você não tem muita habilidade naquilo, enfim, o conhecimento ele vai te trazendo recursos, oportunidade, abrindo portas, te levando a ambientes que talvez você sozinho, ou se você parasse, você não entraria. E como que você decidiu ir para a formação de administração? Isso aconteceu depois... saí da Marinha. A Marinha foi a minha primeira vitória profissional e foi a minha primeira derrota também. Por quê? Porque eu esperava seguir carreira na Marinha. E 4 anos, o Fernando Henrique, na época era o presidente da República, ele fez uma reformulação que eu não me encaixava mais no quadro. Eu fui promovido na segunda e fui demitido na quarta, sabe? Assim, na mesma semana. Então, para mim, aquilo ali foi um choque muito grande e eu não sabia o que fazer. Porque eu não tinha formação nenhuma aqui fora, sabe? Eu tinha o ensino médio só. Então, o que você aprende lá dentro da carreira militar, poucas coisas você utiliza aqui, né? Fora, Mas né? uma coisa muito boa que você utiliza em qualquer lugar que é a disciplina, sabe? Que você aprende lá e é muito forte esse valor e você aplica isso em qualquer lugar. E nessa primeira queda profissional, que eu fui repensar, o que eu sei fazer? E na época eu descobri que eu não sabia fazer nada aqui. Mas tem uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que foi estudar. Aí tem um amigo meu que tinha um curso
profissionalizante, curso preparatório para concurso e tal, a galera ia estudar lá. E ele sempre me chamava, quando eu estava na Marinha, eu falei, vou nada, tanto com minha carreira aqui, vou seguir minha carreira, não dava muita importância para ele. Nesse momento de queda, né, eu falei, cara, é isso, eu vou estudar. Aí fui lá e bati na porta dele, e aí ele falou assim, você tá ferrado, né? Eu falei, tô. Não foi essa palavra, né, mas vamos usar ela. Aí... Mas eu quero estudar, cara. Só que eu não tenho dinheiro. Ele falou, legal, eu preciso de alguém para limpar aqui e não tenho dinheiro para pagar também. Vamos fazer uma troca? E foi assim. Entrei para estudar para concurso na época, que era assim, era o meu universo que eu acreditava para ter sucesso, tinha que passar um concurso, então, porque assim, mudei, né, de ambiente, mas naquele ambiente o sucesso era esse. Beleza. Comecei a estudar. Passei 3 vezes para a Polícia Militar, passei 2 vezes para a Polícia Civil, passei para o Detran. Que incrível! Passei para oficial da Polícia Militar, mas eu não tinha todas as habilidades. Dificuldade no TAF, né, que é o exercício físico. Aí você tem que correr, tem que pular, tem um monte de provinhas que você tem que fazer, que não é fácil não, é como um atleta mesmo, sabe? Eu lembro até uma que tinha que pular salto a altura, assim, sabe? E aí eu saí correndo e fui. Quando eu fui, e tinha um colchão logo depois, assim. Passei por cima do colchão com tudo, ralei a cara, o braço e tal. Tá brincando. Aí eu falei, cara, larga a mão, eu vou ter que descobrir outra coisa pra fazer. E depois de ter passado já por todos isso aí, né? E pro Detran eu passei. Aí eu fiz uma prova do Detran, passei, me chamou, mas só que eu perdi a convocação. Porque o concurso é assim, né? Você passa e depois de um ano os caras te chamam. Enfim. E você tem que ficar, né, olhando. Você tem que ficar olhando o diário oficial. Eu falei, pô. Aí, tipo, passa você olha até um mês, 2 meses, meses você olha, depois você esquece, a vida que segue, enfim, passou. E aí que eu vim para Campo Grande, né? Depois dessas derrotas todas aí, assim mesmo não queria vir, mas fui forçado a vir porque lá em Corumbá não tinha a oportunidade que eu queria. E chegando aqui... Como foi sua chegada aqui? Então, na verdade eu não vim para Campo Grande, eu fui para Minas Gerais fazer um concurso, né? Com R$50. A passagem de hotel e mais R$50 para ir para voltar. Isso lá em 2006. E eu fui. Chegando lá, a prova foi adiada para o mês seguinte. E eu já estava lá. E só tinha ônibus no outro dia, 9 horas da manhã, para voltar para cá. Aí eu falei, cara, e agora? E na época eu fiz uma amizade lá. Na época era o chat lá do UOL e tal, né? Então conheci a pessoa lá, tá legal. A gente conversou, cheguei. Era chat na época. E fui lá, e aí ela falou, foi adiado e tal. Só que nessa viagem foi um amigo meu, que na época ele era gerente regional da Americanas. Da Americanas? Não, da Pernambucana. E a gente encontrou lá na rodoviária e tal, amigo de infância e tal. Falou, cara, e consequentemente a gente estava no mesmo hotel. Pronto, ganhei a noite, né? Ele falou, cara, vamos sair junto e tal, amanhã você pega o ônibus e vai embora. Enfim, no outro dia eu peguei o ônibus e vim embora. Só que no caminho de lá pra cá eu vim refletindo, né? Pô, eu vou voltar pra Corumbá nessa mesma vida que tava, sabe? Não tem nada garantido lá, não tem trabalho. E aí, o que eu vou fazer da minha vida? Aí tem um amigo meu que morava aqui, que há alguns anos atrás dessa época eu ajudava ele pra caramba, sabe? Ele dormia na minha casa, era uma dormia na minha casa. Eu falei, pô, agora é hora de eu lá cobrar isso aí. Eu vou bater lá na porta dele. E sem avisar, sem falar nada. Cheguei 6 horas da manhã aqui em Corumbá, aqui em Campo Grande, desci lá no terminal Guaicurus, quem é aqui de Campo Grande conhece. E a casa dele era próxima. Desci do ônibus de viagem, tinha uma calça, uma camiseta, um chinelo, era isso. Tinha uma mochila com as minhas coisas. Cheguei na casa dele, ele assustou e falou, o que você está fazendo aqui? Falei, cara, abre aí que eu preciso conversar com você. Aí cheguei, contei a história toda pra ele me abraçou, me acolheu de uma forma muito... A importância de ser cara de pau. Eu falo que a gente tem que ser cara de pau. Acho que a necessidade te leva, sabe? Acho que assim, esse momento de ousadia, né? Eu acho que tem que ter um momento de virada de chave, um momento de ousadia na sua vida, que as coisas elas acabam acontecendo nesse exato momento. E aí que eu cheguei em Campo Grande, detestava a cidade, achava o pessoal de Campo Grande muito metido, chato, e na verdade só que não dessa forma pejorativa como a gente vê. São pessoas de conexões, são pessoas mais bairristas, mas quando você entra no meio, entra no círculo, realmente são pessoas que te colaboram para o seu sucesso, são pessoas que te elevam, são pessoas que fazem você crescer, são pessoas, né, que estão ali, que te dão força. Realmente eles te trazem para o grupo. Por isso que é difícil entrar, não acho que se fosse fácil, mas acabam te acolhendo.
Verdade. E aí esse meu amigo, ele trabalhava na feira na época, eu fui trabalhar na feira com ele. Na feirona? Não, nessas feiras de bairro. A gente via rodando nas feiras. Não conhecia nada aqui. Pra mim era tudo igual. Quem não é daqui, se você, por exemplo, trazer uma pessoa que não é daqui, você passear por uma avenida que vai lá pra Nova Lima, uma avenida que sai lá pra saída pra São Paulo. As avenidas são todas parecidas, tudo muito igual, né? Aí a pessoa vai... Eu acho que ela tá no mesmo canto, mas tá indo em locais diferentes de Campo Grande. E fiquei 3 meses trabalhando com ele nessa aí. Aí consegui um emprego na Eucatur, que é uma empresa de ônibus. Aí fiquei 2 anos nessa empresa. Eu entrei como ajudante lá, depois eu assumi o financeiro dessa empresa, sabe? Então para mim foi um momento muito desafiador também. E aí nesse momento do financeiro que veio esse despertar para a administração. Só que ainda não tinha condições para pagar uma faculdade. E aí eu cansei, porque eu trabalhava à noite, entrava 10 horas. Aí teve um dia que eu saí 3 horas da tarde. E nesse dia foi a gota d'água. Só que estava havendo um processo seletivo para a Enersul, para entrar no call center da Enersul na época. E eu tinha mandado com uma amiga minha esse currículo para lá. Exatamente nesse dia que eu falei que eu não queria mais, que eu ia sair de lá e tal, eu recebi uma ligação do RH da Enersul, falou, você quer participar do processo seletivo e tal, vem amanhã, tal hora e tal. Eu falei, cara... Que massa, é isso, fui. E nesse processo lá, para entrar na Enersul, teve um treinamento de 3 meses. Acho que eu não sei se alguma empresa de call center fez um treinamento disso no Brasil. Foram 3 meses de treinamento, sabe? Foi 2 meses de treinamento comportamental. E foi onde você se apaixonou. Aí que eu me apaixonei por isso. Foi aí que Aí eu cheguei, eu vi o professor Francisco Teixeira, que ele é aqui de Campo Grande, mais outros professores e especialistas da área de comportamento humano dando treinamento. Eu falei, cara, é isso que esses caras fazem que eu quero fazer. E aí me joguei, sabe? Eu me joguei no treinamento e para mim foi um divisor de água. Foi uma outra virada de chave. Porque ali eu descobri realmente o que eu queria fazer. E aí eu cheguei para eles no final desse treinamento, perguntei para eles assim, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que ter, né, para eu ser igual a vocês. E eles me passaram uma relação lá. Quando eu fui olhar essa relação, não tinha nada. Nada do que tinha ali, eu tinha que correr atrás, construir. Você entendeu? Então, assim, eu não tinha faculdade na época, eu não tinha nenhuma especialização em desenvolvimento humano, eu não tinha nenhuma certificação nesse segmento. E eu fui atrás. Isso começou lá em 2009. E eu continuo nesse desenvolvimento até hoje. Já preenchi essa lista, né? Mas tem muitas outras... a gente falou do conhecimento. Você vai descobrindo que você precisa preencher algumas lacunas para se lapidar, para se aperfeiçoar. E foi muito bacana esse treinamento para mim, porque foi desafiador. Foi na empresa que eu tive a minha primeira equipe. Então, assim, eu fui testar como gestor. Foi um fracasso no início. E qual foi, exatamente, qual foi seu maior desafio quando você teve sua primeira equipe? Porque a única referência que eu tinha de gestão era militar. E eu quis pegar aquele padrão firme de resultado e tem que fazer e pronto porque eu tô mandando. Só que não funcionou, né? Não funciona isso no privado. E foi uma decepção para mim, sabe? Porque assim, eu falei, cara, eu tô fazendo e as pessoas não estão me aceitando. E eram assim, minha equipe era 90% mulher, né? As mulheres, elas são mais exigentes nesse sentido de você acolher, de você dar atenção. E foi desafiador. Tanto é que teve um dia que eu chamo de dia D, que a equipe toda conversou com a coordenação, chamou a coordenação para conversar, para me tirar da gestão. Porque elas não aguentavam mais o Sanger. E aí na época a coordenadora me chamou e era uma sala e tinha um vidro assim que separava essa área, mas quem estava lá via aqui, quem estava daqui não via lá. E eu fiquei nessa sala ouvindo. E assim, 90% do que elas falaram foi verdade, sabe? Realmente era tudo aquilo. E para mim foi uma porrada, assim. Eu saí, foi um dos piores dias da minha vida aquele dia, sabe? Porque assim, você teve o encontro com a realidade. É como se abrisse uma janela e falasse, olha, esse aqui é você, sabe? E você não tinha essa percepção. No caso, eu. E aí aquele dia foi outra virada de chave. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar isso. Né? E aí eu fui fazer uma pós-graduação sobre gestão de pessoas. Tanto é que depois eu saí de lá e eu assumi o RH de uma outra empresa, trabalhando com gestão de pessoas, sabe? Então, assim, eu sou muito intenso. Né? Quando eu vou, eu quero ir para fazer bem feito. E fui demais, né? Daí eu assumi a gestão de um RH, fui gerente de RH de uma empresa, né, na Léo Madeiras,
Passei um tempão lá. E foi aí onde eu já me senti fortalecido, porque daí eu tinha passado uma experiência de gestão, eu tinha a oportunidade de desenvolver pessoas verdadeiramente e consegui colocar, foi na Léo Madeiras que eu consegui colocar todo esse ensinamento desde 2009 até esse período que eu estava lá em prática. Tá, eu realmente fui colocando em prática, fui testando, criando os meus produtos. Hoje você tem sua própria técnica. Hoje eu atuo Treinamento. no meu treinamento. São várias metodologias, né, que eu utilizo. Vivencial, coach, PNL, tudo isso eu entrego. Eu não crio um pacote, falo assim, tem isso pronto, toma, Jéssica. Não, você Jéssica, personalizado, tipo isso, assim. vou chegar, a gente vai fazer um diagnóstico, o que você precisa? Muitas das vezes é só você mostrar o potencial que seu colaborador tem. Às vezes é só isso, não precisa, porque o processo você já tem, técnicas de atendimento você já tem, programa de fidelização você já tem, então você já tem às vezes um monte de coisa, mas o principal você não cuidou, que é a pessoa, quem vai operar isso aí. Tá? Não precisa ter o melhor software, não precisa ter o melhor equipamento. Você precisa ter as melhores pessoas. E você tendo as melhores pessoas, você precisa cuidar das melhores pessoas, sabe? E cuidar é você ouvir na essência. Cuidar é você chegar, tá tudo bem, e aquele tudo bem de volta realmente fazer sentido para você. Porque às vezes tá tudo bem, mas é um tudo bem de superficial ali, formalidade, sabe? Que ela então, tá assim, ali ruim eu por dentro. sempre ensino e treino alguns RHs que já passaram por mim. Eu falo que é fazer a volta olímpica. O que é a volta olímpica? Toda segunda-feira, antes de você ir para sua mesa, para o seu escritório, passe por todos os seus colaboradores. Se você tem 100 colaboradores, se você tem 200, não importa, passa por todos e pergunta, tudo bem? Bom dia, como que você está? Um por um ali. Olhando no olho e sentindo se está bem. Por que na segunda-feira? Porque houve um final de semana, houve um feriado e tal, e muita coisa aconteceu nesse período. Né? A pessoa ela precisa estar bem para começar o dia dela, para começar a semana e tal. E o papel do RH ele é justamente esse. Ele olhar além do número, além do CPF, sabe? Olhar a pessoa. Aquela pessoa ela está bem. Já teve casos, a pessoa não está bem, eu mando ela embora. E o gestor dela fica bravo comigo, fala, por que você mandou embora? E aí, eu falei, cara, se vira, ela não vai conseguir produzir nada. Então, você, como gestor, dá um jeito aí, que amanhã ela vai produzir 2 vezes mais. Olha, e qual que é a maior dificuldade que os seus clientes têm? Que eles fazem essa captação? É principalmente nessa questão do atendimento aos clientes? Sim. Aos funcionários, à equipe? Principalmente... A dor mais frequente é essa, assim, minha equipe está desmotivada, minha equipe não rende, cara, a equipe é um reflexo seu, isso é fato, sabe? Não existe receitinha de bolo, a equipe ela é um espelho do líder. Se sua equipe está desmotivada, se sua equipe está fraca, se sua equipe está... Você está. O que você está dizendo a culpa é do líder. Mas como, Sanja? Concordo. É do líder, tá? O líder é o que inspira. O líder não é a pessoa que manda você fazer. Tem a diferença entre o chefe e o líder, né? Sim, sabe? Então, o líder é aquele cara... Você pode prestar atenção em filmes de guerra. O exército que ganha a guerra é aquele que o rei está lá no campo de batalha. Aquele que o rei fica lá no monte olhando a batalha, eles perdem. Então, assim, o líder ele tem que ser o exemplo, né? Nós temos aí um exemplo, sem religião e nada, que é Jesus Cristo. Né? Ele, na linha de batalha, ele estava ali na frente, ele que estava em campo, ele que estava falando com as pessoas, ele que estava ensinando as pessoas que seguiam os liderados dele como fazia e como que ele queria que fizesse. Tanto é que depois ele se afastou e as coisas continuaram rodando sem ele. É isso que é a maestria da liderança. Você quer saber se você é um bom líder? Fica um dia fora da sua empresa. E se as coisas aconteceram, tranquilo, como se você tivesse, você está sendo um bom líder. Agora, se as coisas não aconteceram, toda hora te ligaram, você não está sendo um bom líder. Então, acho que é um bom termômetro para você medir sua liderança, né? Então, assim, o seu papel como líder é formar pessoas para que essas pessoas façam como se você fizesse, independente de você estar ali ou não, fisicamente. Verdade. Né? Então, tem essa referência e esse jeito de medir, sabe? Então, é o ponto que eu uso, e a maior reclamação. E aí, nesse momento, a conversa ela fica um pouco tensa, porque essa pessoa que vai me contratar, sabe? E aí, será que eu quero esse cara? Sabe? Então, fica... Mas aí, geralmente, a pessoa tem essa consciência, né? Além do atendimento 1 por 1 ali, olhar no olho da equipe, além desse...
quais 3 dicas que você pode dar, assim, para ser um bom líder? Eu digo, vou linkar os dois, a liderança com o atendimento. Né? E usar uma metodologia que é da Disney. O Walt Disney já desenhou isso. Que é você trabalhar 3 pilares. Que é o ambiente, ou seja, onde que essas pessoas estão inseridas, sabe? É um lugar aconchegante, limpo, organizado. E quando eu falo limpo, organizado, às vezes tem aquele ventilador lá que você comprou quando você abriu a loja. E aí ele está lá até hoje, já tem 20 anos que você abriu a loja, sabe? Não estou dizendo você colocar o ar-condicionado se você não tem condições, mas, poxa, compra um outro novo, pinta esse, arruma, sabe? Cuidar do ambiente. Segundo, é você cuidar do processo. E o processo é independente de quem for fazer. O processo tem que desenhar? O processo ele tem que ser desenhado para qualquer pessoa fazer, independente de quem seja, porque as pessoas elas vão embora, as pessoas se aposentam, mas o processo ele tem que continuar. E se precisar mudar alguma coisa, eu tenho que ir lá mudar, treinar minha equipe nesse processo. E o último e o mais importante que eu acho, que são as pessoas, que a Disney chama de elenco. Então, você cuidar das pessoas, saber como as pessoas estão, fazer uma gestão humanizada, que eu falo, sabe? Não é só número, não é só resultado. Muitos empresários reclamam, mas não tem ninguém para trabalhar. Mas aí, quando você arranja alguém para trabalhar, você não quer treinar essa pessoa, você não quer... mas esse papel tem que fazer a escola. Não, a escola não está fazendo, a família não está fazendo. Quem vai ter que fazer isso é você, como líder. Você vai ter que ter esse olhar, você que vai ter Paciência. Tem que explicar 70 vezes. Não, cara, você vai ter que explicar 70 vezes 7 até essa pessoa entender, sabe? Então, esse é o papel. E muitos líderes, eles não querem ter esse papel de desenvolver pessoas. Não tem coisas mais importantes do que você chegar às vezes você está passeando no shopping, alguém passa, te pega no braço e fala assim, muito obrigado pelo que você fez por mim. Olha, e você não lembrar do que você fez. Então, isso é legal, sabe? Exato. Sem contar que, assim, cada um tem um formato de aprender, né? Eu, por exemplo, eu tenho um desafio de aprender as coisas, mas depois que eu aprendo, eu vou longe. Mas eu tenho um pouco de desafio. As pessoas têm que ter um pouquinho de paciência comigo. E assim que a equipe também. E o líder tem que ter esse estado de consciência, né? Sim. Que cada um tem uma forma de aprender. Um é mais visual. Você ensina essa técnica também? Que são os perfis comportamentais que a gente fala, tá? E tem essa parte que são os perfis de comunicação, que é esse. É como a pessoa se comunica. Esse que você está dizendo, visual, sinestésico, auditivo. Por isso que é importante o autoconhecimento. O líder ele tem que se conhecer primeiro, sabe? E muitos líderes, eles não se preocupam com essa habilidade para ser desenvolvida, de você conhecer. Porque você se conhecendo, você consegue conhecer o outro, você consegue identificar, porque você já se viu. Então, o autoconhecimento e você ter esse mapeamento do perfil comportamental da sua equipe. Sabe? Porque vai ter aqueles que se você passar para ele, faz isso, tem um manual, ele vai seguir aquele manual e vai fazer. Já tem outro que ele é mais criativo, ele voa, sabe? Ele tá viajando, sabe? Então, assim, e ele não adianta você utilizar com ele. Eu sempre, quando eu tô falando sobre esse assunto, nas minhas palestras de treinamento, eu uso a analogia das mãos. Você fala assim, olha para sua mão, seus dedos são iguais? Não são. Então, como que você quer tratar a sua equipe igual? Se sua mão não é igual, sabe? Então, assim, nós somos diferentes. Então, da mesma forma que eu falo com a Jéssica, eu não vou falar com o João. Né? Existe mas eu, como líder, tenho que entender. E uma dica que eu dou para a liderança é que eu acho que é fundamental você saber qual que é o sonho do seu colaborador. Ai, que incrível. Você está aqui trabalhando para quê? O que você quer conquistar? Onde você quer chegar? Porque através disso, é uma arma que você vai usar contra ele depois, né? Você quer dizer assim, porque quando ele estiver para baixo, triste, desanimado, fala, poxa, ali, é assim acomodado. Acomodado. É assim que você quer conquistar, sei lá, sua casa, sua moto. Teve um exemplo que o sonho dessa garotada estava chegando era comprar um telefone, sabe? A menininha lá, o sonho dela era comprar um telefone. E ela estava muito dispersa e tal. Aí esse líder chamou ela e falou, cara, não é o telefone que você queria comprar? Aí fez a continha para ela, você trabalhar tantos meses, você fizer assim, você vai ganhar esse telefone. Vamos lá? Pronto, vamos. Ela foi atrás do telefone dela. Pra gente parece um sonho simples, né? Mas pra ela não. Entendeu? Cada um tem seu sonho. Cada um tem o seu sonho. E aí, e você tendo essa ferramenta de gestão, que eu chamo como uma ferramenta de gestão,
você consegue tirar o melhor das pessoas, mas com o seu suporte também, ensinando onde ela precisa aprender, sabe? As pessoas. Tem coisa melhor do que você ensinar, porque você ensinando você aprende 2 vezes, né? Porque você vai ter que rever, você vai ter que estudar. Então, acho que o líder ele tem que ter... Num dos livros, eu sou coautor de um livro chamado Liderança com Base nas Soft Skills. Nesse, tem um capítulo que eu escrevi que é Amor ao Aprendizado, que é justamente isso. Você nunca pode parar de aprender. Você tem que sentar para aprender, para poder ficar de pé para ensinar. Então, não tem como você ensinar sem aprender. E o bacana é que a gente nunca vai parar, sabe? O aprendizado ele é infinito. Enquanto sabe? a gente estiver aqui neste mundo, a gente tem Eu que digo evoluir. mais, eu acho que até além depois, porque tem coisas que a gente não sabe. Então, e daí? né? Você vai ter que aprender quando chegar lá. Então, E aproveitando esse gancho, como que é a espiritualidade? eu acho que assim, é um dos principais pilares, sabe? Porque você não é só um corpo, você não é só uma mente, sabe? Então, a espiritualidade, ela faz parte de você. Ela é como se fosse um braço, um olho, uma pele. Faz parte, não tem como você não deixar de fazer, sabe? Porque através dessa força, através dessa conexão, que você vai além. Porque existe coisas invisíveis e coisas visíveis. Então, se você não tiver cuidado, né? Esse zelo, né? E eu não falo aqui religião, Jéssica. Eu acho que independente de qual seja a sua religião, você tem que ter essa conexão, sabe? Com uma luz, com um ser, com o universo. Não importa o nome que você vai dar, mas você tem que ter essa conexão, sabe? Tem uma ferramenta do coach que chama Roda da Vida. E dentro dessa Roda da Vida tem uma fatia que fala sobre espiritualidade. E quantas vezes a gente está nesse processo e chega nessa parte, as pessoas travam. Porque muitas das vezes não estão cuidando disso. E não tem, por exemplo... Por que a gente tem hoje tantas pessoas doentes, sabe? Eu digo mentalmente. Ansiosas. Justamente porque não tem essa, sabe, não tem esse amparo, não tem essa... Não quer dizer que você não vai ser acometido dessa doença, não estou dizendo. Mas estou dizendo que se você tenha mais um suporte, né, é mais uma muleta, é mais um apoio, é mais um pilar, algo que você possa contar. Então é muito importante na vida, é muito importante nos negócios. Então eu tenho uma frase que eu uso antes de entrar nas palestras. Eu aprendi essa frase com o Rodrigo Cardoso, que é um dos mestres, palestrante do Brasil e tal, que é justamente assim: eu peço ao Senhor que sempre me coloca as palavras certas para eu atingir o coração das pessoas. Amém. Então, porque é muito importante, além do conteúdo, além do que eu estou entregando, que realmente... E por que eu resolvi entrar, né, nessa parte do desenvolvimento humano, da palestra, treinamento? Para que eu consiga tocar as pessoas ao ponto de a gente ter uma sociedade melhor, ter funcionários. Isso é uma cadeia, porque se você melhorar o funcionário, ele vai melhorar em casa, ele vai melhorar com a relação com os amigos, você já vai melhorar tudo na vida dele. E às vezes é uma palavra que eu falo, é uma ferramenta que eu entrego, e aquilo ali faz sentido, ele começa mudando, e uma coisa vai levando a outra. Quando você vê a transformação na vida daquela pessoa, aconteceu, e por consequência, na família, no ciclo que ele está envolvido, isso é fantástico. Então, assim, eu tenho pessoas que eu trabalhei no início que hoje já são gestores, gerentes, coordenadores, sabe? Então, isso para mim, e eram pessoas que não tinham essas ambições. Estava bom ali e pronto, sabe? E hoje não, hoje são gestores, formadores de opinião, formando novas pessoas, sabe? E eu acho que isso que é o bacana de você trabalhar. E tudo isso vem através da espiritualidade. Porque a palavra-chave da espiritualidade é consciência. Então, quando você toma consciência de algo que precisa ser mudado, de algo que você precisa melhorar, de algo que você precisa entregar para o outro, né? Então, o Cristo deixou aí pra gente uma mensagem que amar o próximo como a ti mesmo. Tem mais de 2000 anos isso, e até hoje a gente não entendeu essa frase. Né? As nossas mazelas hoje são por causa que nós não entendemos essa frase. Por que eu tenho que amar? A fome existe porque eu não amo o meu próximo. A guerra existe porque eu não amo o meu próximo. A miséria no mundo existe porque eu não amo o meu próximo. Faz todo sentido. Se você doasse um pouquinho seu se eu doasse para a Jéssica doasse para alguém, sempre ia ter alguém doando para o Sanger.
Então, essa Estaríamos em abundância. Em abundância, em felicidade. Só que a gente não está preparado para isso, para entender isso, sabe? Então, está muito longe. Então, a gente precisa melhorar e muito. E a forma que a gente tem de melhorar isso? É através desse trabalho de autodesenvolvimento, de conscientização, de trazer o bem. O mais massa é que o Sanger já faz a própria pergunta dele. Eu adoro isso. E como que a gente faz isso? Com as técnicas. E é muito importante. Para mim, é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, né, Sanger? Sim. Tem que ter os dois. Não tem como você crescer sem essa preocupação do autodesenvolvimento, do conhecer, sabe? Não tem como você mudar algo se você não toma consciência que aquilo ali não está legal, sabe? Porque é inconsciente. A gente não sai, o Silvio Santos ele fala bastante isso aí. Você não sai da sua casa e fala assim, eu vou errar hoje e tal. Não. Aí você tem que tomar consciência que aquilo que você está fazendo, aquela ação, não é legal. E aí sim, tomou consciência, o que eu preciso fazer para mudar isso? Exato. Né? Aonde eu tenho que ir? Qual é o mentor que eu preciso procurar? Que livro eu preciso ler? O caminho, qual né? Qual é o caminho? Como fazer aquilo Como fazer. Ali? E aí ter o estado de consciência e depois como fazer. Como fazer. Eu já fiz essa roda da vida muitas vezes. E a gente só tem esse estado de consciência quando a gente faz essa roda da vida. Isso aí. E aí, eu lembro que o meu estava precário, acho que o financeiro. Só que na roda da vida, eu achando que era o financeiro, mas na verdade era outro que eu não posso falar agora, senão vai afetar a pessoa que estava na época. E aí não deu certo. Daí eu vi que o que estava menos era aquilo, terminei o relacionamento e tudo começou a fluir, começou a rodar. Isso. A espiritualidade, graças a Deus, sempre fui muito conectada. Apesar de ser uma pessoa bem do 220, assim, meio ira, né? Meio irada. Mas sempre fui muito conectada. Mas olha a importância de ter esse estado de consciência da roda da vida, né, Sanger? Verdade. Essa técnica você tem. Sim, eu pego a metodologia PNL, coach, que são metodologia, experiência vivencial, que é você trazer algumas dinâmicas para que a pessoa experimente aquele desafio de uma forma lúdica, depois a gente traz para falar sério. Mas um ponto nessa roda da vida, que é uma ferramenta de coach, que é bem bacana também, as pessoas pouco olham, que é a contribuição social. Tem muita gente que não sabe nem o que é isso, né? Mas assim, qual que é a doação que você está entregando por tudo que você está recebendo? Tá? Às vezes eu peço demais, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego bom, eu quero cliente fantástico, eu quero um faturamento X. Aí você recebe tudo isso que você pediu. Pá. E aí tá, o que você está devolvendo para a sociedade? Né? O que você está entregando, sabe? Quantas instituições... Eu tenho um amigo meu que ele sempre pergunta assim, digamos que você foi embora hoje... Seja o excesso também faz mal, viu? O meu problema era o excesso também. Então, você tem que saber equilibrar. Né? Tudo desequilíbrio não faz bem. Se chegar e falar quantas bocas você alimentou, quantos corpos você ajudou a vestir e tal, qual que seria a sua resposta? Sabe? E é isso. Também não é só receber e também só doar. Você tem que aprender. E geralmente a pessoa que doa muito, ela tem dificuldade em receber. Né? Pedir ajuda e tal. Então é esse equilíbrio que você precisa ter. Equalizar isso, sabe? De uma forma sadia. E isso afetava até o meu relacionamento. Sim. Por você não saber aceitar. Mais dos outros do que cuidar do seu. Eu tive uma experiência agora numa empresa que eu fui prestar, que eu fui dar um treinamento. E estava acontecendo justamente isso, sabe? As pessoas estavam doando muito, se entregando muito, se preocupando muito e tal. E o que estava acontecendo? Estavam sobrecarregados, sabe? E você tem que ter... Porque ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida, nós vivemos vários papéis, sabe? Você é mãe, você é esposa, você é filha, você é neta. Então, e o que acontece? As pessoas começam a confundir todos esses papéis... E aí fica só focado, às vezes, no gestor, né? Eu sou o gerente, eu sou o empresário, e vive esse papel 24 horas, esquece do pai, esquece da filha, esquece... Sabe? Você precisa dividir isso. A hora que você tá papel de pai, você tem que ser pai. A hora que você tá papel de filho, você tem que ser filho. A hora que você... a gente já dá uma dica como que a gente faz isso? Simples, você faz uma organização. Gestão de tempo, isso aí, administração do tempo, gestão de produtividade. Faz lá uma planilha, 5 horas da manhã... Coloca, 4 horas da manhã às 20 horas, ou 23 horas. Coloca um tempo, né, determinado isso. ali. Por exemplo, 3 minutinhos. E outro, finaliza o dia, inicia o dia cuidando de você.
De você, né? Do filho, de você. Acorda, faz suas orações, faz seu exercício físico, toma o seu café, lê uma página do seu livro. Tira 1 hora para você fazer isso para você, cuidar de você. Esse é o primeiro ponto. A maioria das pessoas, elas atropelam tudo porque elas já acordam atropeladas. Né? Acorda atrasada, pulando, nem toma café, não arruma cama e sai naquele desespero. É você parar, tirar o domingo antes de dormir, é organizar a sua semana. O que você vai fazer na segunda-feira, meio-dia? O que você vai fazer na segunda-feira, 5 horas da manhã? Então, já planejar um dia antes. Uma semana antes. Uma semana antes. O que você vai comer, onde você vai viver, sabe? Eu tô num dia antes. Mas é ótimo. Mas você vai fazer isso todo dia. Você vai fazer todos os dias esse planejamento. Disciplina, né? É, ter disciplina. Como então, ter disciplina, Sanger? A necessidade. Por quê? Chega, Sabe? né? Criar um propósito. Por que eu tenho Chega que na ser... necessidade. Por exemplo, eu uso isso eu gosto de trabalhar muito com analogia, sabe? Essa analogia, que eu não tenho tempo, que eu não tenho disciplina e tal. Daí eu falo assim, você quer ser livre? Aí a pessoa, eu quero ser livre, legal. Organiza seu tempo. Não. Não. Por exemplo, a pessoa que está na rua, o mendigo e tal, ele é livre. Ele não tem hora para acordar, ele não tem hora para... Ele é uma pessoa livre, ele não paga imposto, ele não precisa se preocupar com IPTU e IPVA. Ele é uma pessoa livre. É essa a liberdade que você quer? Não. Você entendeu? Então, assim, entendi essa a disciplina, ela te gera liberdade, mas você precisa ter isso para saber por quê. Por que eu preciso cuidar de mim? Por que eu preciso acordar 5 horas da manhã para fazer um exercício, para ler um livro? Porque se eu quiser ajudar alguém, quiser ajudar meu filho, minha esposa, minha família e tal, eu preciso estar bem. Essa é a regrinha lá do avião, né? Quando cai as máscaras, né? A gente... Então, como você quer cuidar dos outros se você não está bem? Sabe? Então não tem outro caminho, a vida ela não tem atalho, ela tem processo. E como que você lida com as suas responsabilidades? Eu entrego, igual isso aí, tem que estar dentro da minha planilha, tem que estar dentro do meu planejamento, sabe? Então eu procuro fazer tudo com antecedência, planejar. Óbvio que nem tudo vai sair como você planejou, faz sentido. E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, eu não tenho muita facilidade em trabalhar com frustração, sabe? Eu fico meio pilhado, porque eu gosto de ter resultado e às vezes nem sempre vai vir um resultado que você espera. E tá tudo bem, então você trabalhar isso também. Mas se você planejar, colocar o horário que isso vai acontecer, que dia que vai acontecer, é uma forma produtiva. E vai ter momento que você não vai fazer nada. Vai ter dia que vai estar... E tá tudo bem. Esse eu tenho um problema também, Sanger. Quando eu não tô fazendo nada, eu me sinto muito ruim. Mas precisa. A ociosidade faz parte da Por isso que é muito bom ter essa planilha, porque aí você vai ver ali na planilha, aqui é o momento de descanso. Então você vai se entregar pro descanso também. Quando você tá bagunçado, você tá descansando, só que inconsciente. Você tinha que estar fazendo isso. Por que você não tá fazendo aquilo? Mas a ociosidade, ela faz parte da produtividade, sabe? Porque você precisa ter um momento. Até a máquina tem uma hora que você tem que desligar, porque o ser humano é diferente. Sabe? A hora que e como eu disse lá, que tem que iniciar cuidando de você, você tem que terminar, se você tem um relacionamento, cuidando do seu relacionamento. Inicie seu dia cuidando de você e finalize seu dia cuidando do seu relacionamento. Da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo. E nesse intervalo você distribui as outras coisas. O momento que você vai ser o chefe, o momento que você vai ser o filho, durante a semana o que você vai fazer. Tem coisa que a gente faz uma vez por mês, tem coisa que a gente faz uma vez por semana, tem coisa que a gente faz todos os dias, sabe? Então você ter essa visão clara dos seus papéis elimina um monte de complicação que tem na vida, sabia? Exato. E vou falar outra coisa, voltando naquele assunto de convivência, depois que eu comecei a namorar o meu namorado, que ele entrou na minha vida, ele mudou totalmente minha rotina. Eu era totalmente mais, assim, no 220, fazer as coisas aqui, e ele me ajudou a respirar e me organizar. Eu dei uma sabotada essas semanas aqui, mas o quanto isso ajuda, influencia na rotina da pessoa, né? Você estar com as pessoas certas, no momento certo. Isso, o quanto isso ajuda, né? Que são as outras... Aí a gente falando um pouquinho do network, desse relacionamento. Essas pessoas, esse ambiente, igual a gente falou lá no início, né? Seria a troca no ambiente. É justamente... o Wendell Carvalho, ele fala bastante sobre isso, que
as aves de plumagens iguais andam juntas, sabe? Então é isso. Tem você outra, é um ambiente né? que você tem que ter, você tem que ter essa consciência, não onde anda, diga com quem andas que eu direi quem é. Nós Isso somos é a soma das 5 pessoas que a gente convive. Sim. Já ouvi essa também. Daí depois disso eu tive muito estado de consciência. Não, minha amiga é assim, mas eu não vou ser influenciada por ela. Mas aí ela não tem ambição, tudo, e eu acabo não sendo influenciada para ter um crescimento profissional, pessoal, porque ela não tem ambição, eu acabo ficando naquilo também. E ela serve como uma âncora, sabe? Acaba te prendendo, sabe? E é isso. Quando você está num processo de transição, seja para onde você quiser ir, tome muito cuidado com essas âncoras, porque você vai ter que cortar essas cordas. O que acontece? Às vezes você vai, chega aí, volta, vai. Aí você fala, não estou entendendo, eu estou fazendo tudo certo, mas tem alguém plantando porque daí gera insegurança, incerteza. E mais nessa linha do empreendedorismo, que é você trocar a roda do carro, o carro andando. Então você precisa cuidar da sua mente, né? Eu acho que é o principal. Uma dica para quem quer empreender: primeira coisa, antes do financeiro, vai cuidar da sua mente. Vai cuidar de você acordar todo dia zerado, você tem que correr atrás, que as coisas não vão acontecer como você acha que deve, que nem todo mundo vai te apoiar, que as pessoas vão sorrir para você, mas na hora que precisar vão fechar as portas. Isso tudo faz parte do jogo. E como que está a sua mente para lidar com isso? Né? Como que está a sua mente para lidar com esse momento de frustração, das perdas? Às vezes você vai investir grande, vai quebrar e está tudo bem, faz parte do jogo. Chora, lidar levanta. Com as frustrações, exatamente. Chora, levanta e segue. Mas se você tem um propósito, você tem um sonho, principalmente o porquê que você quer fazer isso, né? Não é dinheiro. Se você falar, eu quero fazer isso por dinheiro, cara, desista. Faça por um propósito. Faça assim, cara, porque eu quero ajudar alguém. Às vezes até clichê, falar, eu quero ajudar as pessoas. Legal, mas ajudar no quê? O que você quer ver de melhor nessa pessoa? O que você quer ver de melhor na sociedade? Igual quando eu resolvi trabalhar com atendimento ao cliente, eu tenho um sonho de melhorar o atendimento aqui em Campo Grande. Não é tão grande, é uma cidade. E falando sobre os seus clientes, qual que é o seu diferencial pra gente finalizar aqui, que já deu horário. Como passa rápido, né? A gente vai ter que fazer parte 2. Conversa muito boa. Qual que é o seu diferencial? Que é essa parte do diagnóstico. Eu não chego com nada pronto. Vamos fazer junto. Eu trago o meu cliente para co-criar comigo. Às vezes é uma palestra, às vezes é uma consultoria, às vezes é um treinamento, às vezes é apenas um processo que a gente precisa alinhar. Então eu acho muito ruim você chegar ao meu método, né? O meu método, cara, igual eu te falei, nós somos diferentes. A minha mão, meu dedo não é igual. Então não adianta eu chegar com uma dedeira pronta e tentar colocar no dedo que não vai caber essa dedeira. Então eu tenho que entender o cliente, qual que é realmente a dor daquilo e como que ele está lidando. E qual que é o momento dessa empresa. Tem muita gente que fala assim no atendimento, a gente precisa ser excelente, que a gente tem que buscar excelência. Tanto é que eu uso o slogan assim, bora atender bem, que é o primeiro, se você está ruim, pro bem é um passo. Se você está bem, vamos melhorar para ficar bem, para daí sim você ir para a excelência. A excelência ela é os 20% que falta para os 100%. E esses 20% é mais fácil você sair de 0 a 80 do que você sair de 80 a 100. Porque esses 20 são os detalhes. É a cor do microfone. É a plantinha ali no canto. É a cor que você pintou o cenário. A Disney é um exemplo. Eu gosto de citar bastante a Disney, que ela é um exemplo de excelência. Ela tem tipo aqueles das mesquitas, eu não sei como que chama, que coloca no topo da torre, assim, né? Fica tipo uma lança. Bem no topo das mesquitas tem. E é dourado. Então, tem uns castelos lá, que aquilo ali é de ouro. Não é pintado. Olha! Por que é de perguntar por que tem que ser de ouro? Ele falou, porque a excelência está no detalhe. Se um dia alguém quiser conferir, subir lá e falar, não, eles estão mentindo, não é de ouro, é pintado. Pode ser que tenha alguém. E aí, como que você vai? Toda a sua construção, ainda mais 100 anos a Disney vai fazer ano que vem. A construção desses 100 anos, por um detalhe, você perde. Verdade. Sanger, que papo gostoso, hein? Gratidão por você ter vindo aqui, ter aceitado o meu convite. Quer deixar um recado aí pra galera? Foi esse que eu deixei dos detalhes, tá? Se você quer ter um atendimento com excelência, se você quer ter um bom atendimento, primeiro, cuide das pessoas. Tá? E segundo, cuide dos detalhes. Da lixeira, da pintura da sua empresa, do uniforme do seu colaborador,
do que você está entregando para o seu cliente, Exato. se você está cumprindo tudo que está propondo. Então, cuide dos detalhes, eu acho que seria uma boa dica. Muito bom, muito obrigada pela sua presença aqui novamente. E eu espero que tenha parte 2, viu? Vamos marcar a parte 2. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final. Aproveita, curte aqui, ajuda aqui a P7 a curtir, a se inscrever, compartilhar esse conteúdo aqui. E até a próxima. Este podcast tem o patrocínio de Glow Lashes, estúdio de beleza referência em extensão de cílios. Caricanecas, traços que encantam, presentes que emocionam. Leblanc, moda feminina multimarcas.